Ora viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o match de 1834 entre Louis de la Bourdonnais e Alexander MacDonald. Hoje nós vamos ver o de la Bourdonnais jogar E4 contra o MacDonald e vai ser interessante porque no jogo anterior tínhamos visto portanto, o La Bourdonnais a jogar um gambito da dama, uma linha de trocas em que venceu violentamente. Este jogo, tecnicamente, já é um jogo talvez um pouco mais duvidoso, um jogo mais débil da parte principalmente do McDonald e portanto, isto aqui foi um E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e continua com bispo C4, portanto, abertura italiana. O McDonald continua com bispo C5, que é a resposta mais popular ainda hoje em dia, e já agora, portanto, esta análise, à semelhança da análise anterior, é feita também recorrendo a uma cábula, portanto, de uma análise que foi feita pelo Paul Morphy, um dos melhores jogadores de todos os tempos, e aproveito para fazer então a comparação com as minhas análises, com, obviamente, tecnologia atual, com os engines mais recentes, e depois, no fim, nós vamos comparar com a avaliação do chess.com à semelhança da última análise e vamos ver então qual é a pontuação que ambos os jogadores teriam. Portanto, isto agora aqui, lá está a abertura italiana, as pretas reagiram com C5 e o de la Bourdonnais, portanto este jogo tem quase 200 anos, e ele continua com C3, que ainda hoje em dia é a continuação mais popular. Ou seja, até aqui nada de novo, o jogo está normalíssimo. Agora, nesta posição, o McDonald continua com uma linha que já não é tão popular hoje em dia. Ele continua com D6. O problema de D6 é um pouco passivo, não é? Mas na altura isto era muito popular. Hoje em dia, mais comum é principalmente o cavalo F6 e podemos depois cair para o ataque Fegatelo, etc. Ok. Quer dizer, uma transposição, pelo menos. Mas bem, ele jogou D6 e o de la Bourdonnais, então, aqui continua com D4. Em relação ao lance anterior, já na altura, o Paul Morphy afirmou que efetivamente cavalo F6 faria muito mais sentido à semelhança do que eu tinha dito agora, porque lá está, é um lance muito passivo. E agora, com o D4, pretas continuam da única forma possível, portanto, tomam, brancas tomam, portanto, isto é uma gioco ao piano, e as pretas continuam agora com bispo para B6 e as brancas seguem com D5. D5 era a linha favorita do de la Bourdonnais. Ele gostava muito disto. E o Morphy acha que isto é um erro, que isto é mesmo muito mal jogado, e em vez de D5, segundo o Morphy, as brancas deviam ter continuado talvez com o H3 ou cavalo C3. Portanto, eram lances que fariam muito mais sentido. Por exemplo, a ideia do cavalo C3 é que efetivamente as pretas vão continuar com o cavalo F6 e depois do roque as brancas têm um centro fortíssimo e podem continuar com bispo. Por exemplo, após bispo G4, as brancas podem continuar com bispo E3 e não há problema nenhum. As brancas estão com um centro fantástico, estão a controlar uma série de casas, portanto, seria melhor. E efetivamente, pronto, ele tinha razão. E portanto, isto aqui cria realmente um buraco na casa, é assim. E, claro, o McDonald ocupou imediatamente a casa e agora
claro, isto continua com cavalo por peão toma, cavalo C3, portanto, brancas continuam a desenvolver as suas peças portanto, as pretas, a meu ver, até conseguiram igualar a partida. Agora, nesta posição, o McDonald jogou cavalo para F6. Na minha opinião, seria muito mais interessante se as pretas tivessem jogado cavalo H4. Apesar de descurar um pouco as ideias que são utilizadas nas aberturas, a ideia das pretas talvez fosse melhor criar pressão no peão F2. O problema de dama em H4 é que, lá está, as brancas já são obrigadas a fazer um lance defensivo e agora já teríamos a ideia do cavalo em E7, reposicionando para G6 e as pretas não tinham problema nenhum, não é? Mas o McDonald jogou cavalo para F6. Lá está, é jogável, mas continua a ser um pouco passivo e este centro das brancas é muito mais forte do que o das pretas. As brancas já conseguiram consolidar o centro e não há forma então de tirar o centro às brancas, pelo menos a curto prazo. O McDonald continuou, aliás, após o cavalo F6, o La Bourdonnais continuou com o bispo G5 e as pretas fazem roque. Segundo o Paul Morphy, isto permite que a dama vá para F3, o que é tramado para as pretas e é extremamente difícil de defender. Contudo, lá está, qualquer que fosse a resposta das pretas, as brancas ficariam melhor. Eu estive a comparar e lá está, o Morphy neste aspecto em particular não tinha razão. A melhor continuação é mesmo o rock e a alternativa talvez H talvez fosse uma ideia, talvez H6 ou A6, mas o rock efetivamente é a melhor forma de responder a isto e as pretas não estão, apesar de estarem a fazer uma série de lances que não são os mais ativos, as pretas não estão perdidas, a posição é jogável. Portanto, isto continua com dama F3, tal como nós já esperávamos. As pretas reagiram com dama D6. Dama D6 é uma pequena imprecisão. Aqui faria mais sentido jogar H6, com a ideia de que caso o bispo capturasse, as pretas tomavam com a dama e, na verdade, não há problema nenhum em ficar com estes peões dobrados, porque nós depois, este bispo vai conseguir aguentar o avanço do peão, mas é claro, está implícito que as pretas aqui estão a jogar para o empate. E que era uma coisa que na altura não acontecia. No período romântico, aquilo ninguém defendia, o pessoal atacava tudo e quem atacasse mais rapidamente ganhava o jogo. E, portanto, o McDonald joga dama para D6, serve de bloqueio, evita que o peão avance, mas não é o melhor lance. E agora lá está, bispo toma, dama toma, dama toma, peão toma, ou seja, acontece o que tínhamos visto por transposição de lances e as brancas continuam com o melhor lance. G4 é extremamente agressivo, obrigando as pretas agora novamente a reagir. E neste caso reagiram com rei G7, também podiam ter reagido com C6, é um pouco mais assustador porque as brancas ficam com o peão passado, mas rei G7 é perfeitamente jogável. Isto continua com cavalo E2, o que é uma imprecisão. As brancas poderiam ter jogado A4, mesmo F3, com a ideia de jogar H4, era mais agressivo um pouco. E as pretas continuam com torre H8, que é um lance que, lá está, não é bonito, mas
funciona, aguenta para já a posição. O de la Bourdonnais joga torre G1 e o que dá uma ligeira vantagem às pretas, porque este cavalo já podia ter entrado, não é? A ideia poderia ser cavalo G3 para entrar depois em H5, ou mesmo para entrar em F5 e depois da captura do peão a torre atacava o rei. Era muito interessante. Agora aqui, se as pretas reagem com torre F8 ficam melhor, mas bem, jogaram o rei e contudo as pretas não têm, por incrível que pareça, grandes problemas nesta posição. Agora, a verdade é que isto, na minha opinião, é mais fácil de jogar para as brancas do que para as pretas. O de la Bourdonnais continua com torre G2. Torre G2 é realmente um lance estranho, porque agora H5 poderia ter dado vantagem às pretas, pelo menos a nível posicional, e esta torre estaria muito mal, não é? Porque agora, mesmo que as brancas jogassem F3, existe o bispo em H3 e o jogo está muito, muito difícil. Mas a verdade é que o McDonald jogou rei S7, ele continuou praticamente durante o jogo todo a fazer lances que mostravam pouca ambição. Ele estava mais preocupado em tentar aguentar o jogo do que em vencer. E por isso é que acaba por justificar-se o resultado, porque vocês vão ver que isto, o de la Bourdonnais vai conseguir entrar outra vez à semelhança dos outros jogos que nós vimos, vai entrar com tudo e vai acabar por dar um tarião descomunal, porque agora faz rock longo. E novamente, apesar da posição estar igual, isto não é nada fácil de jogar para as pretas. Isto continua com o lance H5, finalmente o McDonald joga H5 e agora as brancas jogam G5, novamente uma imprecisão do de la Bourdonnais. Aqui preferível seria trocar e com esta troca bispo H3 e bem, as brancas estariam em dificuldades, porque agora torre G3, torre toma H5 e as pretas estariam confortáveis, porque estão a ocupar uma coluna, o rei já não corre muito perigo, e não se esqueçam que as pretas têm par de bispos, enquanto as brancas têm um bispo e um cavalo. Ou seja, isto seria complicado na mesma, não é? Mas lá está, ele ao avançar o G5, ele está, na verdade, a ajudar o McDonald também. E isto é bem pior do que a linha que nós vimos, que já era muito difícil. Porque agora, torre toma G5, se isto acontece, já temos bispo toma F2 e as pretas estão outra vez melhor. Mas lá está, a questão é que as brancas jogaram G5 e as pretas não seguiram com a linha G toma H5, mas sim com F5. E lá está. Isto, apesar de não ser um erro muito grave, desperdiça uma oportunidade de ficar em vantagem, não é? Novamente, porque o de la Bourdonnais, até este momento, até o lance 19, até não está a fazer um jogo por aí além. Algumas imprecisões, algumas falhas, a correr riscos em demasia. Portanto, o McDonald pura e simplesmente parece que não quer ganhar o jogo. Portanto, as brancas continuam com o cavalo de C3, as pretas não jogam o avanço do peão, que seria o melhor lance, mas sim bispo C5. Lá está, eu percebo. A ideia do McDonald é melhorar um pouco o bispo e assim ele já está a ocupar estas diagonais, enquanto aqui nesta posição só está a ocupar estas. Portanto, a nível de qualidade o bispo fica melhor, mas o avanço do F era bem mais forte e dificultava muito a vida das brancas, porque a ideia das pretas seria em seguida avançar também o peão H, fazendo com que o peão de G5 não pudesse ser suportado por mais peões.
Mas a questão é que ele não jogou isto e o de la Bourdonnais disse muito obrigado e avançou G6 e agora as brancas já estão melhor. Boas, Nicolau. As brancas já estão muito melhor. E o problema aqui é o que é que as pretas podem fazer, não é? Na verdade, as pretas fizeram um melhor lance. Jogaram um bispo D6. A ideia é evitar que o peão avance, porque caso esse peão avançasse, as brancas encontravam uma boa casa para entrar com o cavalo, que é a casa D5. E isto aqui, as brancas aqui continuam com peão toma peão, que é uma imprecisão, novamente, porque este é um peão passado, não é? Porque não avançar G7, não é? Faz todo o sentido avançar G7. O peão não pode ser capturado, este bispo não vai sair, pelo menos para já, porque a torre está a ser atacada. Eventualmente poderei alinhar as torres e atacar os peões dele. Bem, faria muito mais sentido. Mas, bem, ele livra-se do peão passado. Claro, as pretas agradecem, mas contudo a posição está muito, muito má, porque agora as brancas desperdiçam uma nova oportunidade, porque podiam alinhar as torres, e isto ficaria muito bem. Mas o Dama Bourdonnais realmente joga F4 e deixa-nos a pensar o que raio se passa na cabeça do francês, não é? Qual é a ideia? Então vamos ver. A ideia é que aqui ou as pretas capturam este peão ou as pretas capturam este peão. Se F5 captura E4, então as brancas estão muito bem, porque F toma E este rei está completamente exposto. Agora, o problema desta linha é que as pretas podem jogar o que jogaram. É toma F. E isto continua com torre de D para G1 e o lance F3, na verdade, ganha o jogo. E nós já vamos ver isso. Mas a verdade é que o McDonald não jogou isto. O McDonald jogou rei para F8. E rei F8 vai acabar mesmo violentamente em poucos lances. Mas vejam agora o lance F3. O lance F3 era mesmo interessante, porque isto obriga a que a torre vá para G6, talvez, por exemplo. Talvez seja o menos mau. E o problema é que após F2, agora esta torre vai ter de sair. Por exemplo, o problema é para onde, não é? Porque se a torre sair para o lado, cai esta torre. Se a torre avançar para G2, então aqui nós já podemos avançar mais um peão. Podemos avançar o F4. E na verdade esta torre nunca vai poder fazer nada. E a seguir até vou avançar novamente o peão F. E as brancas estão mesmo ensaridos. E vocês aqui pensam, mas essa torre não é obrigada a ir para cima. Ok, então para onde? Para F2? Mas torre F2 leva para um bispo C5. E cai aqui pelo menos uma qualidade, não é? Ou seja, é incrível, é impressionante como é que o McDonald deixou de desperdiçar a oportunidade F3. A F3 faria tanto sentido e não é um lance assim tão difícil de se ver, não é? E não se esqueçam, isto é um match para decidir quem é o melhor jogador do mundo. Portanto, F3 faria sentido, independentemente da altura que é. Eles eram os dois grandes jogadores e realmente isto é uma falha enorme. Rei F8 está mesmo a pedir para perder o jogo. O de la Bourdonnais, apesar de tudo, ainda não está ganho e vai jogar, portanto, torre para G6. O jogo está quase no fim e as brancas agora, já tarde, avançam então o F3. Apesar de tudo, as brancas estão pior. E isto continua com peão toma peão. As pretas continuam com bispo E5. Qual é a ideia? Eu vou lançar um desafio para quem está a assistir, claro, no YouTube. Coloquem no pause
E imaginem que estão a jogar esta posição do lado das pretas. Se estivessem a jogar do lado das pretas, o que é que fariam aqui nesta posição? Eu vou dar 5 segundinhos, podem colocar no pause. E, portanto, se responderam Bispo toma H2, Bispo toma H2 é claramente o melhor lance. Porque Bispo toma H2 cria, então, um novo peão passado e obriga a que estas torres deixem de estar alinhadas. E a ideia agora seria, por exemplo, se a torre vai para E1, nós já temos Bispo F4 com cheque, o rei foge e, por exemplo, torre H6 e está tudo bem. Não se passa nada para as pretas, aliás, para as brancas, não é? As pretas têm 2 peões passados, têm um par de bispos, têm tudo para conseguir, eu nem digo ganhar, pelo menos empatar o jogo. Mas, mais uma vez, as pretas desperdiçam escandalosamente a oportunidade de ganhar o jogo e jogam então o bispo para E5. Nesta posição, o Murphy diz que o McDonald acusou e de que forma a falta de autoestima, uma vez que ele já estava com uma série de derrotas, portanto já tinha perdido 3 jogos consecutivos e isto afetou muito a sua autoconfiança. Contudo, é impressionante o número de vezes que ele desperdiça a oportunidade de ganhar. E as brancas, após este blunder, jogam D6, que é efetivamente o melhor lance, e as pretas tomam com o peão C, o que é um novo blunder, é um erro gravíssimo, porque aqui nesta posição a única hipótese para continuar em jogo é capturar com um bispo. A ideia é a seguinte: se bispo toma, agora o cavalo vai entrar em E4 e na verdade as pretas têm a torre B8 que aguenta ainda o jogo. Agora, é claro, já não é uma posição fácil. Pelo menos já não é tão fácil como seria há uns lances atrás, com o avanço do F3 imediato, por exemplo. Agora, a verdade é que após capturar com o peão, o problema é que o de La Bourdonnais era muito bom a atacar. Ele era mesmo um atacante nato. E ele aqui não desperdiça. Torre G8, obrigando à troca. E agora, nova entrada com a torre. E o jogo vai acabar em poucos lances. Porque as pretas só têm uma hipótese, não é? Que é o rei para E7. E ainda por cima existe cavalo D5, o que obriga novamente ao único lance, pois rei em D7 acaba em mata 1 devido a bispo em D5, não é? Só aqui para mostrar, isto aqui acaba em mata 1. E a outra hipótese, que foi o que ele jogou, de rei em D7, também não é muito melhor, porque, lá está, isto aqui, perdão, o rei aqui, as brancas têm o cavalo em C7, dando portanto, descoberto e ao mesmo tempo ameaçando ganhar a torre. Motivo pelo qual então este jogo terminou. Ok? Já agora, aqui esta posição é realmente lindíssima, esta posição de mate, o que mostra que o de La Bourdonnais era realmente um jogador que atacava muito, muito bem e que não falhava essas oportunidades. Só aqui fazendo um apanhado sem grande explicação para vocês verem o jogo. Isto para quem chegou agora ao Twitch. Portanto, lá está o avanço do D5, que é um pouco duvidoso, mas era a linha que o de La Bourdonnais gostava de jogar. E lá está, e correu-lhe bem, não é? Com roque longo. Agora aqui uma série de imprecisões, uma série de erros por parte dos dois lados, mas lá está, provavelmente, espero não estar enganado, mas provavelmente o de La Bourdonnais jogou pior que o McDonald,
Mas lá está, o McDonald cometeu o último erro e acabou por ser justo ter perdido o jogo. Agora, vamos então à parte final da nossa análise, que é a parte em que nós comparamos com as análises do chess.com, ok? Eu não sei se ele vai deixar, vamos lá ver então aqui, ok? E já está a analisar. E aqui não parece que está a ser feita a análise, mas eu já digo, exato. E portanto já foi feita a análise e segundo o chess.com, bem, o Delab Bourdonnais, apesar de ter cometido uma série de imprecisões e uma série de erros, tem uma classificação de 0 a 100 de 95.2, mostrando mais uma vez que o francês era realmente um prodígio, ele era realmente muito forte. Em relação ao McDonald, o McDonald tem uma precisão de 81.6, que mesmo assim é ao nível de um jogador de 2000, por exemplo. Portanto, é uma avaliação muito alta para os dois jogadores. Agora, comparando aqui então a minha análise e a análise do Morphy com a do chess.com, lá está, este lance é um bom lance, mas seria melhor bispo B5. Aqui tudo em ordem. O cavalo é bom, mas cavalo em D2 seria melhor. Aqui tudo em ordem novamente. Lá está, tal como nós já tínhamos visto, dama em D6 é um erro, porque H6 seria mais forte, dama D6 é passivo. Aqui, lá está, uma imprecisão. G4 é o melhor plano. Lá está, novamente, também tínhamos visto isso. A4 seria mais bem jogado. Torre G2 também um erro. Portanto, aqui novamente é um erro. Por acaso o chess.com até vê uma linha diferente. Nós vimos que G4 a tomar era uma boa ideia. O chess.com até gosta de H3, ou seja, é outro plano que também seria interessante. Lá está o primeiro blunder das pretas, aqui brancas a jogarem direitinho. Lá está, novamente um bom lance, mas o chess.com até sugere bispo em E2, também é outra ideia. Eu aqui sugeri o avanço do G7 e o Morphy também. Primeiro o Morphy, depois eu, obviamente. Lá está, aqui outro erro, não é? E lá está o erro mais grave do jogo, quando as pretas não avançam F3, realmente dizem, toma lá, pega lá neste jogo, que eu não quero ganhar isto. É realmente um erro escandaloso. Novo blunder e acaba agora o jogo violentamente para o Delab Bourdonnais. Ok? Eu coloquei isto aqui até ao fim, mas ele desistiu alguns lances antes. Ok? Bem, pessoal, eu espero que tenham gostado desta análise. Eu depois dou uma vista de olhos, Nicolau. E eu espero que tenham gostado desta análise. Esta foi a última análise do Delab Bourdonnais contra o Alexander McDonald. Eu na próxima semana vou fazer os possíveis, pelo menos, para arranjar algumas partidas do McDonald contra outros jogadores. Não é fácil, porque são jogadores já muito antigos e portanto, a ideia é fazer duas análises do McDonald na próxima semana e assim encerramos este capítulo deste período romântico de 1834, ok? Bem, malta, um bom fim de semana a todos, grande abraço e continuem ligados a assistir então aos vídeos. Quem tiver curiosidade, amanhã então estarei no Twitch a fazer mais umas partidas em direto. Grande abraço a todos, malta, até amanhã.